Tem uma questão, diria o nosso ministro Weintraub, uma questão com algumas palavras, né? Então, por exemplo, ouvinte, eu acho uma palavra muito curiosa. Tá. Por quê? Porque sugere que a pessoa que está nos ouvindo nesse momento, ela assume uma personalidade específica, mas é a palavra que a gente se acostumou, tradição, que é diferente de quando ele está lendo, que daí ele é leitor, né? Não é lente. Não, tudo bem. Aí quando ele tá navegando na internet, ele é internauta. É a mesma pessoa, ele é ouvinte, ele é leitor, ele é internauta. Aí quando ele tá andando, ele é pedestre. Tá. Aí quando ele tá dirigindo, ele é motorista. Quando ele tá de bicicleta, ele é ciclista. Então às vezes a gente fala assim, atenção ciclista. A gente nunca diria atenção ouvinte. Sim. Mas tem um ouvinte ciclista. Então você pode falar atenção ouvinte, né? Aí ele é também consumidor. Hoje é dia da Ana Freitas. Ele também é consumidor. Ele é cliente. Perfeito. Ele é freguês. Ele é mãe, ele é pai, ele é filho. Quando ele tá viajando, ele é o brasileiro. Quando ele tá viajando, se for pro exterior, ele é o brasileiro. Se for alguém do estado de onde a gente está agora indo pro Rio, ele vira o paulista. Sim. Né? E aí aí ele pode ser o viajante doméstico. Perfeito. Ou passageiro internacional, ou ele é turista. Turista. Eu acho sempre muito... às vezes não, às vezes você fala assim, ó, segundo moradores, que é um ouvinte também. Né? Não, os habitantes do Brasil, é o habitante. Para os pesquisados, aí vem os pesquisados, ele é o pesquisado, ele é o espectador, enfim, ele é tudo. Mas neste ano, ele assume uma personalidade muito específica, porque ele se torna eleitor. A cada 2 anos, ele vira eleitor. E esse personagem, que é um cidadão, porque todas essas personas, no fundo, são um cidadão. Sim. Né? Eles são cidadãos. Ele se torna eleitor. Mas é um eleitor que, quando ele vira esse personagem, quando ele vira esse eleitor, e ele está nascendo agora, porque o ano está nascendo agora para a eleição, nós estamos muito longe da eleição, a eleição é em outubro, mas a gente começa a ver coisas curiosas, né? E antes de falar das coisas curiosas, é bom lembrar o seguinte, eleitor tem graus, né? Eleitor é como aquele sujeito que treina artes marciais. Ele pode ser faixa branca, faixa amarela, faixa marrom, faixa preta. E tem. A gente vê pela reação dos ouvintes no nosso 999-592-100, a gente percebe. Tem aquele cara engajado, ele fica observando tudo que os prefeitos fazem, os vereadores, os deputados estaduais, os senadores, o presidente da república, o líder da oposição. Ele fica ali ligado e ele manda, ele tem detalhes, ele acompanha a reunião, ele está preocupado, ele adora a eleição, adora. E tem o eleitor faixa branca, né? O eleitor faixa branca é aquele que não lembra muito bem quem votou, não está muito preocupado. E é interessante, em agosto de 2018, o Datafolha fez uma pesquisa com os eleitores, né? Que também são ouvintes, também são pedestres, é tudo a mesma coisa. Mas enfim, para perguntar, vem cá, você está interessado para essa eleição? Há 2 meses da eleição presidencial, depois do caos que foi a eleição de 2014 com a Dilma, que arrebentou o Brasil, aquela confusão toda, uma eleição, portanto, icônica, né? Ou cômica, não também sei, icônica, mas é uma eleição. Bom, olha que interessante, 1/3 dos eleitores disse o seguinte, eu tenho muito interesse no processo eleitoral. Para quem gosta de número preciso, 35%. 1/3 dos eleitores diz, eu não tenho interesse por esse troço. Para quem gosta de número preciso, 33%. Mas é a mesma coisa. E 1/3 é médio e pequeno. Então e 2% não sabiam. Então a gente vê que o Brasil é um país de terços, 1/3 muito interessado, 1/3 pouquíssimo interessado, e uma massa no meio de outro terço, pequeno e médio, né? Mas todos vão ter que votar. O voto no Brasil é obrigatório, tudo bem, você pode votar em branco, você pode anular, você pode não ir, custa nada, né? Você não vai. O Boechat defendia que ninguém votasse, né? Ele fala, não vai votar, não presta pra nada, etc. E não tem pena se você votar. Só vai ter uma chateação, mas é a mesma chateação de votar também, para quem não quer. Tem que ir lá no dia, só que vai no outro dia. Sim. Dá na mesma. Hoje não tem mais fila para votar também. Então, votar já foi uma coisa irritante, né? Você entrava na fila, ficava aquela confusão. Agora é uma coisa muito rápida. O outro dia ele vai ter que ir durante a semana. Vai dar mais trabalho, Vai dar um né? pouco mais de trabalho.
né? Mas, enfim, eu acho que o voto não deveria nem ser obrigatório. Sem dúvida. Deveria ser livre. Quer votar, vota. Aí diz, não, mas no Brasil isso é muito perigoso, porque daí uma parcela pequena da sociedade ia votar. E daí? Parcela pequena da sociedade quer votar, vota. Não quer votar, não vota. É ridículo. Essa coisa, o Estado diz, você tem que votar, você tem... Uma coisa é ter que pagar impostos, até porque o nome é imposto. Agora, eleitor, parece uma coisa voluntária, não é obrigatório, não deveria ser. Mas, enfim, quando você pergunta para o eleitor em quem ele quer votar, aí sai aquela coisa que é uma maravilha, né? É como perguntar para alguém com quem você gostaria de namorar, com quem você gostaria de casar, quem seria o amigo ideal, quem seria o vizinho ideal, quem seria o colega de trabalho ideal. Vai sair o quê? Uma pessoa sincera, honesta, agradável, né? Que me escute, que me compreenda. Mas daí no final você às vezes tem uns amigos, umas pessoas com quem você sai e que você fala, putz, alguém fala assim, mas como é que você consegue ser amigo daquele cara e não é nada daquilo, aquele cara é meio... Mas não importa, você gosta porque gosta. Quando você pergunta sobre o candidato ideal, vem que tem a capacidade de gestão. Como é que você vai saber se o cara tem capacidade de gestão? Vamos lá. Ah, não, mas dá para medir, se ele tem conhecimento da cidade. Ué, mas nós temos 35 mil taxistas em São Paulo, eles conhecem muito mais a cidade do que qualquer candidato. Então, por esse princípio, teria 35 mil pessoas mais habilitadas a dirigir a cidade do que os candidatos. O fato dele saber onde fica um bairro de São Paulo, o fato dele saber onde fica um bairro do Rio de Janeiro, o fato, eu dei o exemplo de São Paulo, mas o fato dele conhecer Fortaleza, não autoriza ninguém a ser prefeito. Ao contrário, só autoriza o camarada a pedir voto, mas não significa que ele vai ser um bom gestor. Ah, não, mas ele tem formação. Ah, mas então a gente vai entender que só o cara que tem curso superior, pós-graduação, então ele vai ser um bom... Ah, não, ele tem preparo. O que quer dizer preparo? Defina preparo, né? Preparo de colonoscopia, eu sei qual é, que eu já fiz. Não é legal. Então, ter preparo não quer dizer muita coisa. Eu já fiz o preparo. É chato, né? Então, fica essa coisa. Tem capacidade de gestão. Não, que seja honesto. Bom, isso é pressuposto, né? Aliás, tem uma regra muito simples da Justiça Eleitoral. Se o cara for ficha suja, ele não pode ser candidato. Todos os que puderem ser candidatos são não ficha suja. Não estou dizendo que são ficha limpa, não. Sim. Mas são não fichas sujas, de forma que eles são iguais. Oficialmente são honestos. Oficialmente são honestos. Ou pelo menos ainda não são tecnicamente desonestos e tal. Honesto não é um camarada que tem integridade. Ele cumpre o que ele promete. Como é que você sabe? Às vezes a primeira eleição dele, o governador de Minas Gerais foi eleito, o Romeu Zema, ele nunca foi candidato. Como é que você vai saber se ele cumpre o prometido? Ele nunca prometeu nada, prometeu pela primeira vez, né? Não, mas é que ele tem a iniciativa, capacidade de resolver problemas. Como é que você vai medir isso? Então a verdade é o seguinte, toda iniciativa que fala precisamos votar e tal... exige um envolvimento, um engajamento, mas é muito difícil realmente você analisar os candidatos para avaliar. Só que o que a gente vê, e a gente já está vendo em várias cidades, e eu convido os nossos ouvintes, né, a prestar atenção nisso, que é a empulhação, que é o seguinte, a cada 2 anos as cidades ficam mais limpas, e são nos anos pares. Então, um marciano que viesse para o Brasil hoje diria, por que vocês não fazem só ano par? Né? Mas é só ano par. O 19 ficou suja a cidade, no de 20 fica mais limpa. Não é que fica limpa, fica mais limpa. Então você faz assim, os anos passam a ser 20, 22, 24, faz só ano par. Porque no ano ímpar não funciona. Aliás, 20, 22 não, né? Fica na eleição municipal no ano par que tem eleição municipal. Tá, no ano par que tem eleição municipal. Então teria que ser 20, 24, 28, a cada 4, 32 a cada 4 e tal. No ano... Quando que tem Copa? É no 22, né? 22, 18, 22. Exatamente. É no ano de Olimpíada. Agora tem Olimpíada. É no ano da Olimpíada. Quando tiver Olimpíada, aí você... Enfim. Nos anos ímpares, o fato é que aí não tem nem eleição municipal, nem eleição estadual, né? Aí a cidade fica uma porcaria, as cidades ficam um desastre. Mas uma coisa que é irritante, e é muito irritante, é que nessas ocasiões surge, a gente já falou disso aqui uma vez, mas eu acho importante frisar, os tais programas pilotos. Tá. São os malandros, programa malandro, né? Os prefeitos falam, não, a gente está tentando fazer. Então, no final do ano passado, por exemplo, o prefeito do Rio de Janeiro, cujo nome não vale a pena declinar, né? Espero que seja apenas um ex-prefeito da cidade,
ele apresentou um projeto aumentando o vencimento de 5.500 agentes de educação. E o detalhe, a proposta dele era assim, o aumento ia vingar em 2020 e 2021. Ou seja, no mandato do sucessor dele. Ele anuncia, ele fatura e quem paga a conta é o sucessor. Aí ele prometeu criar um programa habitacional para 54 mil servidores da educação. Olha que malandragem. Ah, não, mas isso é muito importante. Os servidores da educação merecem. Claro que merecem. Os da educação, os da saúde, os da segurança, claro que merecem. Agora, ele vai conseguir fazer? Ele sabe que ele não vai conseguir fazer, né? A lógica é sempre a mesma. Você pega um problema que existe, o problema existe. Aí você promete um projeto grande, não vai fazer. Ou então você pega um problema que existe, anuncia um programa piloto, que você sabe que também você não vai conseguir concluir, mas pelo menos você inicia. Aí você inicia, faz 200 coisinhas aqui, 300, 400 e tal, só que você tem que fazer milhares. E não adianta. Você tem a solenidade, chama o vice-prefeito, chama os vereadores, chama os líderes, os empresários, etc. E faz um carnaval. A quantidade de programa piloto. Quem der uma googada e procurar na sua cidade, vai encontrar programa piloto para tudo. Se prestar atenção, abrir os jornais, ouvir o rádio, ligar a televisão, vai perceber, né? Então, agora, anunciaram o Witzel, né? Ele anunciou o seguinte, que vai ter câmeras nos policiais, né? Então, vai começar o programa com 200 câmeras. 200 câmeras. O que você faz com 200? Não, mas é piloto, gente. Você começa com 200. Então, é aquela história. Você faz uma casinha de 2 quartos, bem pequenininha, faz uma casa com 50 metros quadrados, e alguém pergunta, o que é isso? Não, isso aqui é uma nova cidade que eu estou fundando. Como assim, uma nova cidade? Só estou vendo uma casinha. Não, mas é um programa piloto. Então, essa aqui é a primeira casinha. Inclusive, daqui a algum tempo, vai ter uma placa dizendo, esta foi a primeira casinha e aqui nasceu essa mega cidade. Aí eu vou fazer... Marco zero. É o Marco Zero, né? E é isso, então 200 câmeras. São Paulo anunciou também um programa de câmeras no ano passado para policiais, também poucas câmeras pela quantidade de policiais. Santa Catarina, Minas Gerais, o Zema chegou a falar assim, eu vou colocar em estudo as câmeras. Olha que maravilha, vou colocar em estudo as câmeras. Isso é um anúncio. Isso é uma piada. Colocar em estudo? Gente, então vamos colocar em estudo outras coisas, por exemplo? Vamos colocar em estudo um metrô que integre toda a região metropolitana de Belo Horizonte. Vamos colocar em estudo. Aí isso já é uma coisa, é um programa muito melhor. Colocar em estudo coisas maiores, por exemplo, um programa de renda mínima para o estado de Minas Gerais, que dê uma renda de R$2.000 para todos os habitantes de Minas Gerais. Bacana, vamos colocar em estudo. Vai dar certo? Não vai dar certo? Isso é outra questão. Se ele anuncia dizendo que vai colocar em estudo e sai a notícia, enfim, é maluco. Salvador, o prefeito ACM Neto, ele anunciou um programa que chama Iluminando o Nosso Bairro. Quem mora em Salvador e lê Nosso Bairro e mora em algum bairro, acha que o dele também tá, né? Porque chama Iluminando o Nosso Bairro, não é iluminando o bairro dos outros. É nosso bairro. Então é aquela coisa para todos os bairros. Salvador tem 160 bairros. Ele até agora iluminou 7. Então, nesse ritmo, eu já contei para vocês, tinha um desenho, quando os meus filhos eram pequenos, que era o Pink e o Cérebro. Sim. Pink e o Cérebro. E o Pink e o Cérebro sempre queria dominar o mundo. Esse era o objetivo dele, era dominar o mundo. Eram 2 ratos. E, obviamente, eles levavam vidas de rato. Uma vida de rato. Mas eles queriam dominar o mundo. Então, um dia eles arrumaram um emprego numa lanchonete. Aí... os dois foram lá, o Pink e o Cérebro foram para a lanchonete e o Cérebro perguntou assim, vem cá, o que a gente vai começar a fazer? Não, vocês vão começar limpando o chão. Tá, e aí, se vocês trabalharem direitinho, vocês podem começar a fritar batata. E então, aí próxima etapa, forem muito bem, aí vocês podem virar chapeiros. Aí o Cérebro pergunta, lembra alguém, né? Nesse ritmo, quanto tempo demora para eu dominar o mundo? Era meio isso. Então, vamos começar. 7 bairros. Então, quanto tempo demora para iluminar Salvador? Né? Acaba o mandato iluminando Salvador? Vai iluminar o nosso bairro? Ou vai iluminar só alguns bairros dos outros e vai dizer, na nossa nova gestão, concluiremos iluminando o nosso bairro. E aí depois sai para governador, sai para presidente e tal. A realidade, gente, é importante ter ela bem clara. 1/3 dos municípios brasileiros, município é chamado cidade, né? 1/3 dos municípios, nós temos 5.570 cidades no Brasil.
terminaram 2018 no vermelho e estão em dificuldades em 2019. Terminaram 2019 em dificuldades também, né? Metade das prefeituras, eu falei 1/3 agora, metade das prefeituras tem dívida com fornecedor, tem problema para pagar funcionário. O número de funcionários municipais em 20 anos cresceu 60%. Olha que loucura. Mais de 1.400 municípios brasileiros, pouco menos de 1/3, portanto, está com um problema para atender a lei de responsabilidade fiscal. Ultrapassou, porque você tem que, no máximo, gastar 60% do teu orçamento com funcionário. Sabe quanto era há 2 anos? Há 10 anos eu falei 1.400, mais de 1.400. Há 10 anos eram apenas 96 municípios nessa situação. Então, 15 vezes mais. A gente não pode criticar um governante porque ele faz pouco. Não podemos criticar porque ele faz pouco. Às vezes é o que dá, né? É melhor fazer um pouquinho do que fazer muitinho e não conseguir, né? Prometer muitinho e não conseguir. Mas o cara não fala isso. Ele não fala o seguinte: olha, o Iluminando o Nosso Bairro, na verdade não chama Iluminando o Nosso Bairro, chama Iluminando Alguns Bairros. Aliás, o programa chama-se Iluminando 8 Bairros, né? Ou 12 bairros, ou 25, sei lá quantos o prefeito vai conseguir iluminar até o final do mandato dele este ano. Não chama assim. Chama Minha Casa Minha Vida. Aí você fala, mas se é Minha Casa Minha Vida, eu vou ter a minha também. Não. No programa devia chamar A Casa Deles, A Vida Deles. Ou Poucas Casas, Poucas Vidas. Aí seria mais honesto. Mas não vamos fazer um programa chamado Poucas Casas, Poucas Vidas. Então, tem um embuste, tem uma empulhação, tem uma enganação no nome dos programas, na extensão dos programas. O governador, o prefeito, o vereador que apresenta um projeto de lei. É só malandragem. E a gente precisa prestar atenção nisso, né? Nós vamos conseguir mudar isso? Não vamos conseguir mudar isso. Mas se a gente não tentar na base do... Não vamos conseguir mudar de uma hora para outra, né? O Felipe Bueno fez uma entrevista com um médico infectologista, que eu lembro sempre. Esqueço o nome dele, que é um nome difícil. O Jean Gorenstein. Gorenstein. Uhum. E ele de disse, São Paulo. Ele disse uma coisa interessante, com uma clareza retumbante, que era o seguinte: só tem um jeito de combater o mosquito, a Aedes aegypti, da dengue. Cada pessoa limpar a sua casa e ficar lembrando que o problema está na casa dela, está na casa dos outros. Então, o problema das cidades está dentro da nossa casa. O problema não está na prefeitura, não está no palácio do governo, o problema está dentro da nossa casa. A gente tem que se conscientizar. Só a gente vai acabar com a Aedes aegypti e só a gente vai acabar com os políticos vigaristas. Nós não podemos esperar que os políticos deixem de ser vigaristas. Nós não podemos esperar que a parte não vigarista da política, que é expressiva, consiga resolver a questão. Não vai resolver a questão. É a gente que tem que combater o candidato vigarista, é a gente que tem que buscar informação. A gente não pode fingir que está tudo bem e ficar ouvindo o que eles estão dizendo, depois a gente fala, não, pelo cheiro, estou sentindo o cheirinho, pelo cheiro eu vou nesse aqui. Não vai funcionar. A gente fala o tempo inteiro de consumidor consciente, a Ana Freitas volta a dizer, vai hoje conversar com a gente fala de pedestre consciente, internauta consciente, não fique navegando com irresponsabilidade, supervisione a navegação do seu filho, veja onde ele está entrando, em que sites eles estão entrando, o motorista consciente, né? Agora, como é que é o eleitor consciente? Como é que nós estamos cuidando dessa história do eleitor consciente? Como é que a gente vai fazer para que o nosso voto tenha consequência, ainda que uma consequência individual? É 1 grão de arroz, né? Naquele prato que tem um monte de arroz, só tem 1 grão de arroz, que é o nosso voto. Mas, se cada um tirar o seu grão de arroz, fica sem nenhum grão de arroz. Se cada um colocar 1 grão de arroz, o prato enche de arroz. Então, a gente precisa ter clareza disso. Se a gente não se mexer, vai ganhar qualquer um. Aquela história de quem não liga para isso, vai ser governado por quem liga, para quem gosta. Você não liga para esse troço. Então, tem que assistir o horário eleitoral gratuito. Nós temos capacidade de mobilização pelo rádio, pela televisão, pelas redes sociais. Poxa, as pessoas conseguem fazer mobilização. Vamos recuperar uma escola num determinado lugar. Se elas se mexerem, elas conseguem. Fazem campanha, se organizam, etc. Será que a gente não vai conseguir fazer nada? Será que as nossas cidades vão ser comandadas por um bando de vigaristas? Né? Será que a gente não vai conseguir se mexer para melhorar a qualidade da administração pública? É nossa tarefa.
Não adianta a gente achar que é tarefa dos partidos. Os partidos vão escolher o que é mais conveniente para eles. E a gente tem que fazer o mesmo com a gente. Escolher o que é mais conveniente. Na última eleição, a discussão era honestidade. Quem é íntegro, quem não é íntegro. E a gente achou, ou acha, ou espera ter eliminado uma parte dos ladrões da política. Mas agora, isso só não basta. O nosso grande desafio nesse momento é mudar o padrão das cidades, da gestão. Gente que a gente olha, possa até não conseguir terminar o que está prometendo, mas você vê que está comprometido com a solução. Não é o que se vê hoje como regra. Então, vamos abrir o olho. Estamos começando o ano, dá tempo da gente prestar atenção nisso. É hora da gente mudar esse estado de coisas. Nós, ouvintes, nós, contribuintes, nós, ciclistas, pedestres, blá, 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 e eleitores, temos que mudar esse quadro.